Olá pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai buscar entender o conceito de justnaturalismo e como ele foi abordado pelos principais autores da época. Né? Primeiro é importante ressaltar em qual contexto histórico a gente está trabalhando. É importante falar que a gente está falando de uma Europa que passava por profundas transformações, grandes transformações. As incertezas eram muito grandes, né? Você tinha já a queda, a iminência, né, da queda da Idade Média e o renascimento das ideias, o renascimento da política, tudo isso acontecendo na Europa, né? Ou seja, um ambiente propício para o surgimento de novas ideias, de novas teorias políticas, que é o cerne do justnaturalismo. Né? Nada mais é do que uma corrente de teoria política, né? Uma corrente que busca solucionar problemas de cunho político da época. Né? E a primeira coisa que a gente precisa falar, né, é que o justnaturalismo em si nada mais é do que o princípio de buscar entender a natureza humana para, a partir disso, tomar decisões políticas, decisões relacionadas a poder, decisões relacionadas a controle e como deve ou deveria ser o Estado, né? Como o Estado deveria se comportar e, consequentemente, como a sociedade civil deveria se comportar. Então, o justnaturalismo é uma corrente de pensamento que busca entender a natureza humana, né? Porque para mim criar para mim criar uma organização, eu preciso entender como os seres humanos são naturalmente, porque talvez eu precise frear esses impulsos naturais ou dar liberdade para esses impulsos naturais, né? Então é importante eu entender como é a natureza humana, ou seja, como o ser humano se comporta fora da sociedade. Como seria o comportamento do ser humano fora da sociedade, longe de outros seres humanos, longe de instituições que colocam regras, que colocam poder, que modificam, de certa forma, o comportamento do ser humano. Né? Então é importante entender isso, e é isso que o justnaturalismo se propõe, porque entendendo como é a natureza humana, eu vou saber, né, quais os atributos precisam ser mais bem trabalhados, né? Aonde está o perigo, de certa forma, da humanidade, ou aonde está a solução, né? Ou o que eu devo fazer? Eu devo me aproximar mais dessa natureza humana ou eu devo me distanciar dela? Né? Então é isso, é entender como é a natureza humana para, a partir disso, buscar formas de organizar a sociedade, formas de organização social. Né? E dentro desse processo todo, né, dentro dessa tendência, uma tendência política que a gente pode, uma tendência política, de certa forma, que já vinha sido discutida na Grécia Antiga, mas ela é mais bem trabalhada de maneira mais técnica, né, já na política moderna, já nas teorias modernas ali, com Maquiavel, e aí chega até os autores justnaturalistas, né, que vão se desdobrar e, com o intuito de entender o que de fato é a natureza humana, para, a partir disso, tomar decisões e colocar formas de como deve ser a gestão e a organização do Estado moderno. Né? Então, dentro desse arcabouço teórico, a gente vai ter os três principais autores que vão se destacar, né, que não é novidade, que é o Locke, John Locke, em inglês, o Jean-Jacques Rousseau e o Thomas Hobbes. Né?
A gente sabe aqui que existiam outros autores na época, existiam outros pensadores justnaturalistas, só que dentro do Ocidente, né, dentro do caminhar das ideias, esses três autores foram os de maior destaque. Né? E o que é tratado por cada um desses autores? Né? O primeiro dele, que a gente pode colocar aqui, é o Rousseau. Né? O Rousseau é tido por muita gente, principalmente muitos intelectuais ligados mais à direita do pensamento, como o fundador do romancismo, ou a ideia de que o ser humano é bom, de que o ser humano ele não é egoísta, de que o ser humano ele é formidável, de que o ser humano ele tende sempre a caminhar com a harmonia. Né? O Rousseau ele seria o pai desse romantismo moderno, né? Que depois vai ser um pouco mais trabalhado pela esquerda, com Marx, né? Com os autores de esquerda. Né? O Rousseau ele vai falar o seguinte: olha, o ser humano ele tende sempre à harmonia, né? E aí tem a frase dele que é padrão, né? Que o homem é bom, a sociedade que o corrompe, né? Mas o que de fato quer dizer isso, né? Quer dizer que o ser humano ele tende à harmonia, né? Eu preciso incentivar a natureza humana. Eu preciso evitar de criar amarras para essa natureza humana. Né? Se eu quero uma organização política, nesse caso um Estado político, eu preciso de um Estado que incentive essa natureza humana. Né? E assim vai ser o pensamento do Rousseau, não só na política, mas também na educação. Né? Todos esses autores também têm estudos, o Locke e o Rousseau principalmente, relacionados à educação. Né? E o Rousseau vai falar o seguinte: olha, é necessário a gente valorizar essa natureza humana e impedir com que se crie amarras para isso, porque o homem ele tende à harmonia. Então a gente deve valorizar essa harmonia, valorizar essa natureza do bom selvagem, valorizar isso, e assim a gente vai chegar à democracia plena. Né? Uma outra coisa que é importante ressaltar aqui no pensamento do Rousseau, que ele acredita que a democracia ela só é possível no modelo antigo, no modelo da Grécia Antiga, né? O modelo participativo, porque é esse modelo que realmente tende a ser natural para o Rousseau. É o modelo de democracia participativa, onde não tem hierarquia, onde não teria hierarquia, onde não teria divisão de poder, onde não existiriam classes. Né? Então o Rousseau ele pensa que só seria possível alcançar a democracia em pequenas cidades, pequenos estados, né? Cidades-estados, né? Como na Grécia Antiga, aonde o quê? Aonde não existia essa hierarquia de poder. Né? Então a gente olha para o Rousseau já com essa pegada de que ele é um autor, de certa forma, um romântico, né? Um autor que acredita no bem da humanidade, acredita na beleza da vida, na harmonia dos seres humanos. Paralelamente ao Rousseau, né? E de forma totalmente diferente, a gente vai ter o Thomas Hobbes, né? Que de certa forma, é um autor que se mostrou mais influente na prática. Né? As ideias desse autor, do Hobbes, elas foram colocadas mais em prática. E é o autor, né, na sua principal obra, o Leviatã, ele fala o seguinte: olha, não tem nada disso, não tem bom selvagem, não tem harmonia, muito pelo contrário. Eu olho para trás, eu olho para a história da humanidade, eu só vejo guerra. Né? Eu só vejo guerra, eu só vejo destruição, eu só vejo o homem pensando em si próprio. O homem é egoísta por si próprio. E ele vai fazer de tudo
não vai medir esforços para alcançar os seus objetivos. Então é necessário que um Leviatã, nesse caso o Estado forte para controlar esses impulsos naturais. Então é necessário a gente ter um Estado que se coloque como um Leviatã acima de todos os indivíduos, que coordene, né, que impeça essas manifestações naturais do ser humano. Porque, segundo Hobbes, o ser humano ele remete sempre à autodestruição, né? Ele remete à destruição dele próprio e dos indivíduos em volta. Então é necessário criar um Estado que esteja acima, que consiga superar essa natureza humana e consiga olhar para os indivíduos e falar o seguinte: olha, é preciso ordenar esses indivíduos. Esses indivíduos precisam de ordem, né? Esses indivíduos eles não podem manifestar a sua natureza, porque ela leva à destruição, ela tende à destruição. E a palavra de destruição é muito presente no Hobbes, né? Está muito presente a ideia de destruição no Hobbes. Então, a gente olha para ele e vê que existe essa preocupação em criar, né, uma democracia forte, um Estado forte que detenha o monopólio da violência e que possa o que usufruir desse monopólio da violência para manter a democracia e o que e minimizar essa natureza egoísta do ser humano e buscar essa justiça social, digamos assim. E de certa forma a gente pode dizer, né, ali no meio termo a gente tem o John Locke, né, que é o pai do liberalismo, né, é tido principalmente, né, o pai do liberalismo clássico e também um dos grandes pensadores do empirismo, né, porque uma das grandes afirmações nos tratados políticos do Locke é a seguinte: olha, o que se existe não tem nada de concreto, não tem nada, as ideias elas não são inatas, né? Isso foge um pouco da tradição mais idealista, né? As ideias não são inatas ao ser humano. O ser humano ele é uma tábula rasa, né? O ser humano ele não tem ideias inatas, né? Ele é moldado. Ele é passível de ser moldado de acordo com o meio em que ele está inserido, né? E aí, né? Ele fala o seguinte, né? A experiência é a experiência que vai moldar o ser humano, né? Se o ser humano tem experiências relacionadas à paz, à harmonia, né? Ao bem-estar social, ele vai o quê? Ele vai se formar dessa maneira. E o contrário também é verdade, né? Então, nesse sentido, ele vai falar o seguinte: a gente tem que preservar, manter as boas experiências para a partir disso, né? Fazer com que a sociedade esteja em consenso, esteja em equilíbrio, mas levando em consideração sempre o quê? De que há direitos naturais, né? E aí entra o ponto do Locke, né? A defesa dele, o justnaturalismo do Locke entra no sentido que ele fala que existem sim direitos naturais que devem ser mantidos e devem ser preservados, né? Que nesse caso é o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade privada, né? Segundo o Locke, o Estado deve surgir como apenas um consenso entre os cidadãos que têm boa experiência, né? Que são dotados de uma boa experiência, que são dotados de uma capacidade empírica forte, capazes de elevar esse direito natural como algo que está acima, né, como algo que deve ser defendido, né? E aí o Estado, no caso, que faria o intermédio entre qualquer conflito que venha a acontecer, ele surge como um consenso entre os indivíduos.
E o Locke fala, o Estado não serve para tirar a liberdade das pessoas. Muito pelo contrário, ele serve para assegurar o direito natural de todos os indivíduos à liberdade. O Estado vai ser um mediador. Quando surgir um possível conflito, o Estado se coloca enquanto um mediador, prezando sempre pelos direitos naturais dos indivíduos, tá certo?